Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar hoje a estudar um pouquinho sobre equações diferenciais ordinárias. O que significa, né? Por que a gente estuda equações diferenciais? Hoje em dia, na ciência, praticamente todas as áreas acabam usando equações diferenciais. Na hora que vocês vão resolver os produtos, os problemas na prática, acabam caindo numa equação diferencial. A gente diz que ela é ordinária quando ela tem uma única variável, ou seja, a função envolvida é uma variável só. Ela chama equação diferencial parcial, que é um assunto um pouquinho mais para frente, se a minha função tiver mais variáveis, tá bom? Então, vamos recordar um pouquinho aqui, olha. Quando a gente quer resolver uma integral indefinida, por exemplo, integral do cosseno de x, na verdade a gente está querendo resolver uma equação diferencial. A gente quer saber qual é a função que quando eu derivo dá cosseno. É uma equação que envolve a derivada da minha função. Então a pergunta que eu faço, integral do cosseno de x é, qual é a derivada da função, qual é a função que derivando da cosseno? É assim que a gente resolve, né? A gente já sabe lá do cálculo que o resultado dessa equação, ou dessa integral, é do tipo seno x mais c, onde c é uma constante arbitrária. Quer dizer, não existe apenas uma solução, tem uma família infinita de funções, várias funções, que têm a mesma propriedade de ter a mesma derivada. Quando eu derivo qualquer uma delas, dá cosseno x, tá bom? Bom, então o que é uma equação diferencial ordinária? Vai ser uma equação que envolve a derivada, primeira, segunda ou enésima ordem, de uma função y que depende só da variável x, só de uma variável, desse tipo. Por exemplo, uma n, derivada enésima de y mais a n menos 1, derivada enésima menos 1 de y, etc., mais a1 y' mais a 0y igual a uma h de x. Onde, né, toda vez que eu tenho isso aqui em cima, está aparecendo esse n com parênteses, isso aqui é a derivada de ordem n da função. Y é uma função de uma variável, que eu estou supondo ela é de classe Cn, ou seja, ela tem as n primeiras derivadas contínuas. Essa função h é uma função que basta ter a primeira derivada contínua, h1, e os a n-1, a1, a0, são todos números reais. Isso é o geral de uma equação diferencial ordinária de ordem n. Ordem n porque eu trabalho até com a enésima derivada da função. Né? Por exemplo, olha, se eu pegar a equação y duas linhas mais y igual a e elevado a menos x, isso é uma equação diferencial de ordem 2. Ó. Aparece a segunda derivada da função y na jogada. A equação y' igual a cosseno, aquela primeira que a gente fez lá, ela já é uma equação diferencial ordinária de ordem 1. Só aparece a primeira derivada da função. Então, quem estabelece a ordem da equação é a derivada, a enésima derivada da função. Qual é a derivada de maior ordem que aparece na minha equação? E o que eu quero na equação? Achar a função y que satisfaz essa equação. Bem? Bom, dada uma equação diferencial ordinária, a gente vai dizer que ela é homogênea quando aquela função h for igual a zero. Ou seja, ela é uma função desse tipo. A n, yn mais a n menos 1, derivada de ordem menos 1, a 1 y' mais a 0y igual a zero, não a uma h de x. Então, sempre que eu tiver igual a zero, a gente diz que essa equação ela é homogênea. Senão, a gente simplesmente fala não homogênea, quando eu tenho uma função diferente de zero aqui. Dada uma equação desse tipo, eu posso associar a essa equação um polinômio que a gente chama de polinômio característico, que é montado assim, olha, os coeficientes do polinômio são exatamente a n menos 1, a 1 e a 0. E a variável, por exemplo, o t fica t elevado a n, no lugar da derivada enésima de y aparece t elevado a n, no lugar da derivada enésima menos 1, t elevado a n menos 1, até aqui, ó, derivada de t aparece o t, derivada da função y aparece o t, e o a0y fica só o a0, quer dizer, a função y é como se fosse a derivada de ordem zero da minha função. Então, o que aparece aqui, a substituição que eu faço é t elevado a i é a derivada de ordem i. Então, quando fica aqui a 0, y ficaria a 0, t elevado a 0, que dá 1. Então, esse polinômio característico está associado à minha equação diferencial ordinária de ordem n, ele tem uma propriedade importante, que é a seguinte, olha. Uma função do tipo e elevado a αx vai ser solução da equação diferencial homogênea sem somente ser esse alfa que aparece aqui for uma raiz do polinômio característico. Ou seja, eu pego o polinômio característico, calculo em alfa, dá zero. No lugar de t eu ponho alfa, isso dá zero.
Então, para eu achar as soluções de uma equação diferencial homogênea, eu monto o polinômio característico e calculo as suas raízes para ver o que acontece. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Olha. Encontre uma solução para a equação diferencial y' menos 2y igual a zero. Uma equação de primeiro grau. Então, o que eu vou fazer? Vamos procurar as raízes do polinômio característico. Qual é o polinômio característico? Ó? T menos 2. Então, para achar as raízes, eu igualo t menos 2 a zero, t igual a 2. Então, só tem a solução t igual a 2. Bom, qual é a função que vai ser solução, então? A função vai ser e elevado a 2x. Olha, o 2 que eu achei aqui. Realmente, isso é uma solução daquela equação? A gente pode verificar. Ó. A função y é elevado a 2x, a derivada, o que é? Deriva isso. Derivada exponencial é ela própria, vezes a derivada de 2x, que dá 2. Substituindo na minha equação, eu vou ter y' menos 2y fica 2 vezes e elevado a 2x, que é o y', menos 2 vezes a função y, e elevado a 2x. Ó. Isso menos isso dá zero. Ó. Verifica a equação. Está aí uma solução para a equação. Será que é única? Não, olha. Se eu pegar essa função e multiplicar por uma constante c, vou ter uma nova solução para aquela equação. Né? É fácil verificar, olha. Se y é c elevado a 2x, a derivada é 2 vezes c elevado a 2x. Quando eu substituo na minha equação, vai ficar a derivada menos 2 vezes a função. Olha, são iguais, dá zero. Então, para qualquer c real que eu colocar aqui na frente, eu tenho uma nova solução para aquela equação diferencial de primeira ordem. Tá? Pode existir outras soluções que sejam diferentes dessa? C vezes e elevado a 2x? Não. A gente pode mostrar que qualquer outra solução dessa equação, você vai encontrar um número real c, tal que a função se escreve como c vezes e elevado a 2x. Então, eu encontrando uma solução da homogênea, nesse caso de ordem 1, eu acabo encontrando todas, porque as outras são do tipo uma constante vezes ela. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Essa solução é chamada solução geral da equação que foi dada. Tá bom? Vamos ver um outro exemplo. Olha, encontre a solução geral da diferencial homogênea y duas linhas menos 9y igual a zero. Agora minha função é de ordem 2. Polinômio característico, t quadrado menos 9. Vamos achar as raízes dele. T quadrado menos 9 igual a zero, t vale 3 ou menos 3. Então tem duas possíveis soluções, né, que são as funções y1 igual a e elevado a 3x e a y2 elevado a menos 3x. Não são só essas soluções, né? Se eu multiplicar uma por uma constante, multiplicar outra por uma constante ou somar, acabo tendo novas soluções. Né, olha, primeiro eu estou só verificando que ela realmente é a solução. Olha. Se e elevado a 3x é a função, a derivada é 3 elevado a 3x, a segunda derivada é 9 e elevado a 3x. Jogando na minha equação, a segunda derivada, 9 elevado a 3x, menos 9 vezes a minha função, são iguais, dá zero. Tá? A mesma coisa vai valer para y2, tá bom? Vamos pegar agora a função que é uma combinação linear dessas duas funções. Vou pegar um c1 vezes e elevado a 3x mais c2 elevado a menos 3x. Isso também vai ser outra solução daquela mesma equação. Vamos verificar, ó. A derivada dessa função é 3, que vai descer daqui, c1 elevado a 3x, menos, deriva aqui, ó, né? E elevado a 3x, a derivada é ali mesmo, vezes a derivada que está aqui em cima é menos 3, então fica menos 3c2 elevado a menos 3x. Então, a segunda derivada é derivar isso aqui de novo. Outra vez, exponencial mantém, isso é constante, vai descer um 3, 9c1 elevado a 3x. Aqui, olha, a exponencial derivada é ela mesma, isso aqui é constante, vai descer um menos 3, menos com menos vai dar mais, 9c2 elevado a menos 3x. Vamos jogar na equação? y2 menos 9y. A segunda derivada é essa. Menos 9 vezes a função, olha. Perceba, dá igual, dá zero. Então, é uma nova solução da função. Então, a solução geral, na verdade, daquela equação diferencial de ordem 2 é essa aqui, olha. Um c1 elevado a 3x mais c2 elevado a menos 3x, onde o c1 e o c2 são números reais. Então, de novo, eu achei duas soluções diferentes, que eram e elevado a 3x elevado a menos 3x, porque era uma equação de ordem 2. O meu polinômio característico tinha grau 2, tinha duas raízes distintas.
e a solução geral é uma combinação linear dessas soluções, tá bom? Outro exemplo. Vamos pegar agora a função y2 mais y igual a zero. Vamos montar o polinômio característico, t² mais 1. Bom, agora eu quero achar as raízes de t² mais 1. E aí? t² mais 1 não tem raiz real. Não existe nenhum número real que elevado ao quadrado dá menos 1, para somar com 1 dá zero. Então ela não tem raízes reais, mas tem raízes complexas. Né? A gente sabe que t² mais 1 igual a zero quer dizer que o t vale i ou menos i. O i é aquele número complexo que ao quadrado dá menos 1. Ele menos ele ao quadrado vai dar menos 1. Então ele resolve essa equação. Então, nesse caso, como é que seriam as soluções dessa equação? Bom, eu afirmo para vocês que as soluções são as seguintes, olha. A y1 vai ser seno x e a y2 cosseno x, porque eu achei o i e o menos i. Daqui a pouco a gente vai entender por que é só seno e cosseno. Tá? Vamos verificar que isso é verdade. Então vamos pegar a função seno, derivar, jogar na equação e verificar que ela satisfaz a equação. Olha. Quando eu pego o y igual a seno, a derivada do seno é o cosseno, a segunda derivada é menos seno. Jogando na equação, segunda derivada mais a primeira, a segunda é menos seno, a função é a própria função seno, dá zero. A cosseno é a mesma coisa, olha. Se y é cosseno, a derivada dá menos seno, a segunda derivada dá menos cosseno. Então a segunda derivada menos cosseno mais a função cosseno. Menos cosseno mais cosseno, zero. Então elas são soluções. Portanto, a solução geral é uma constante vezes a primeira mais uma constante vezes a segunda. Então é um C1 seno x mais um C2 cosseno x, onde C1 e C2 são números reais. De novo, uma família de funções cuja derivada, que satisfazem a mesma equação diferencial. Tá? Outro exemplo. Vamos pegar essa função aqui, ó, de segundo grau. Y duas linhas menos 2y mais 5y igual a zero. Outra equação geral homogênea. O polinômio característico é esse polinômio, ó, t² menos 2t mais 5. Vamos procurar as raízes desse polinômio, descobrimos que as raízes são complexas. Ela não tem raiz real, delta é negativo. A raiz é t igual a 1 mais 2i e seu conjugado, 1 menos 2i. Então, quais são as soluções nesse caso? Porque agora eu tenho o meu complexo com uma parte real não nula e a parte imaginária é diferente de 1. Bom, a afirmação para vocês é que as soluções são essas aqui, ó. A y1 vai ficar e elevado a x, ó. O coeficiente do x aqui é a parte real desse número complexo. Seno de 2x. Então, o coeficiente do x dentro do seno é a parte imaginária desse número complexo, o 2. E a outra solução é a mesma, e elevado a x cosseno de 2x. Uma é a seno e a outra cosseno. Então, toda vez que eu tiver um número complexo, é assim que eu monto. E elevado à parte real vezes x, cosseno da parte imaginária x. E elevado à parte real vezes x, seno da parte imaginária x. Tá? Vamos verificar que é verdadeiro, olha. Pega a primeira função. Vamos derivar essa função aqui, ó. É um produto agora. Essa função vezes outra. Então, a derivada da primeira, que é exponencial, vezes a segunda, mais, copia a primeira, e elevado a x, derivada dessa. Derivada do seno é o cosseno do que está aqui dentro, vezes a derivada de 2x, que é 2. Então, a primeira derivada da função está ali, ó. 2 e elevado a x seno x, mais 2 e elevado a x cosseno 2x. Vamos derivar de novo, para ter a segunda derivada. Eu já fiz aqui juntando tudo, porque, veja, quando eu derivar essa primeira parte, aparece de novo essa expressão. Depois eu tenho que derivar aquela parte também como sendo um produto de funções. Então, na verdade, vai dar 4e elevado a x cosseno de 2x, menos 3e elevado a x seno de 2x. Vamos jogar na equação? Y duas linhas menos 2y mais 5y. Então, olha, a segunda derivada, está aqui, olha, a segunda derivada que a gente calculou, menos 2 vezes a primeira derivada, mais 5 vezes a função. Quanto que vai dar essa conta? Vamos lá, olha. Vamos ver os cossenos que aparecem, ó. Aqui eu tenho um 4e elevado a x cosseno de 2x, e aqui eu tenho um menos 2e elevado a x cosseno de 2x vezes 2. Então, menos 4e elevado a 2x. Então, esse pedaço eu consigo cancelar com esse. Aqui eu tenho menos 3 elevado a x seno de 2x, com menos 2 aqui vai ficar menos 3 com menos 2, menos 5 elevado a x seno de 2x, somando com 5 elevado a x seno de 2x cancela,
o resultado dá zero, ou seja, é uma outra solução dessa equação, tá bom? Pode fazer a mesma coisa com a y2, vocês vão ver que ela também é a solução. Portanto, a solução geral vai ser, olha, só coloquei o e elevado a x em evidência, porque ele aparece tanto no primeiro fator como no segundo. Então, é e elevado a x, C1 seno de 2x, mais C2 cosseno de 2x, onde o C1 e o C2 estão percorrendo todos os números reais. Tá? Bom, qual é a parte teórica que está por trás? Eu não falei da parte teórica, comecei a fazer exemplo e fui afirmando para vocês. Quando você tem uma equação diferencial homogênea, o conjunto das soluções dessa equação, ele é um subespaço vetorial do Cn de R, né, das funções contínuas, com derivadas enésima contínuas, definidas na reta. E a dimensão desse subespaço vai ser n. Isso quer dizer que, se a minha equação é de ordem 2, eu preciso ter duas funções para gerar todas. Se a minha equação é de ordem 3, eu com três funções devidamente achadas, eu consigo gerar todas as minhas funções. Fazendo o quê? Uma combinação linear delas. Isso aqui a gente vai ver com mais detalhes nas aulas de álgebra linear. Tá? Portanto, a função geral sempre vai ser uma combinação linear daquelas n funções que eu vou encontrar que têm uma propriedade de serem linearmente dependentes. É uma coisa parecida com aquela dos vetores que a gente viu lá no caso do R3. Mas só que aqui precisa tomar um pouquinho mais cuidado para entender qual é a definição. Então, se eu achar essas funções que são linearmente independentes, a solução geral é uma combinação linear dessas funções aqui. Essa definição vocês vão ver lá em álgebra linear direitinho. Então, por exemplo, olha, suponha que eu quero resolver agora essa equação de ordem 2. Na hora que eu vou achar o polinômio característico, T2 menos 2T mais 1, e eu vou achar as raízes, eu descubro que ela tem uma única raiz, T igual a 1. Ela só tem uma raiz, o delta é igual a 0. Uma função não vai me gerar todas as funções, porque a equação é de ordem 2, eu preciso de duas funções. Aqui dizer que elas são linearmente independentes é dizer que uma não é um número real k vezes a outra. Então, além da função e elevado a x, que é uma solução que eu tenho, porque t é igual a 1, eu preciso encontrar uma outra solução y2 que seja diferente de k vezes o e elevado a x. O k vezes e elevado a x também é solução, mas ela é desse tipo, ó, e elevado a x. Eu preciso achar uma função que é diferente dessa. Lembra que quando a gente tinha lá, antes era e elevado a 3x, e elevado a menos 3x. Mudava a função. Agora não, eu preciso achar uma que seja diferente disso. Então, como é que eu faço nesse caso para achar a segunda função? Se a equação é de ordem 2, eu tenho que ter duas funções, e uma não pode ser múltiplo da outra. Bom, nesse caso é simples, olha. Eu vou pegar a função y2 como sendo x vezes e elevado a x. De vez em multiplicar por uma constante, eu multiplico pela minha variável. Vamos verificar que essa função também é a solução da equação. Ó. Essa é a minha função. Vamos calcular a primeira derivada. É um produto. Deriva x dá 1 vezes a segunda elevado a x, mais copia x vezes a derivada exponencial, que é ela própria. Segunda derivada exponencial é ela própria. E quando eu vou derivar essa daqui, vai dar de novo e elevado a x mais x elevado a x. Então, já somando, fica 2e elevado a x mais x elevado a x. Essa é a segunda derivada. Vamos jogar na equação, ó. Segunda derivada, 2 elevado a x mais x elevado a x, menos duas vezes a primeira derivada, e elevado a x mais x elevado a x, mais a função. Olha lá, vamos ver o que dá para fazer aqui. Ó. Duas vezes exponencial, menos duas vezes exponencial, cancela. X elevado a x menos 2x elevado a x vai ficar menos x elevado a x. Com mais x elevado a x, a conta dá zero. Ou seja, realmente ela é a solução da minha equação. Então, agora eu tenho duas soluções em que uma não é múltiplo da outra. Então, qual é a solução geral? C1 vezes e elevado a x, mais C2x elevado a x, onde o C1 e o C2 são números reais. Essa vai ser a solução geral daquela equação que foi dada, em que o polinômio característico só tinha uma raiz real. Bom, vamos colocar aqui um resumo teórico de tudo que a gente viu nessa primeira aula. Dada uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, AY mais BY igual a zero, o polinômio característico é AT mais B, onde o A é diferente de zero, porque se o A não for diferente de zero, você não tem uma equação de primeira ordem. Então, na hora que eu vou resolver AT mais B igual a zero, eu tenho sempre a solução menos B sobre A. Então, nesse caso, eu sei a solução geral só de olhar para a equação.
A solução geral dessa equação é um k vezes z elevado a menos b sobre a, que é o resultado do polínômio característico, vezes x, onde o k é real. Essa é a solução geral da equação de primeira ordem. E se a minha equação for de segunda ordem? AY duas linhas mais BY mais C igual a zero. O polinômio característico vai ser uma equação, um polinômio de grau 2, AT2 mais BT mais C, onde o A é diferente de zero porque a equação é de segunda ordem, então tem que aparecer o Y2 na segunda derivada. Como é uma equação de segundo grau, eu tenho três possibilidades para resolver. Primeiro caso, o discriminante, o delta dessa equação, isso igual a zero, isso aqui igual a zero, é positivo. Então, se o discriminante for positivo, a minha equação de segundo grau, P de t igual a zero, tem duas raízes reais distintas, alfa e beta. Era aquele caso em que deu, por exemplo, 3 e menos 3. Então, qual é a solução geral? A solução geral é K1 elevado a alfa x, uma das raízes, mais K2 elevado a beta x, a outra raiz, K1 e K2, qualquer número real. Essa é a solução geral, sempre que eu tenho duas raízes distintas. Agora, se o delta for zero, eu só tenho uma raiz. É aquele último caso que a gente fez. Então, por exemplo, eu tenho uma raiz que eu vou chamar de alfa. Então, eu pego a solução como sendo K1 elevado a alfa mais K2, x elevado a alfa. Eu multiplico aquela função que eu tinha por x para criar a minha segunda função. Ah, professor, eu multipliquei por x e não deu certo. Multiplica por x². E tenta a função x² elevado a alfa x. Também não deu certo, vai para x ao cubo. Uma hora dá certo. Ela vai ser a solução da equação. Ok? Bom, isso aqui a gente sempre pode colocar exponencial em evidência, elevado a alfa x, que multiplica K1 mais K2x. Uma maneira de escrever. E o terceiro e último caso, qual que seria? O discriminante é negativo. A minha equação de segundo grau tem raízes complexas, alfa mais beta i e o conjugado alfa menos beta i. Aí a solução geral é K1 elevado a alfa x, seno do beta x, o alfa é a parte real e o beta é a parte imaginária, aquela parte que multiplica o i, mais K2 elevado a alfa x, cosseno de beta x, K1 e K2 reais. Isso aqui também a gente costuma colocar o e elevado a alfa x em evidência, fica K1 seno de beta x mais K2 cosseno de beta x, ok? Então hoje a gente se preocupou em estudar as equações ordinárias e até ordem 2. De ordem 3, ordem 4, a gente vai repetindo o processo. É uma nova raiz, se a raiz é uma raiz dupla, então multiplica por x uma das raízes e assim por diante para criar sempre um conjunto de funções de maneira que qualquer outra seja uma combinação linear daquelas funções. Se eu tenho uma raiz real e duas raízes complexas, for de ordem 3, então é e elevado a parte real, a raiz real alfa x, e a parte complexa escreve dessa maneira, usando seno e cosseno, e vai juntando esses pedaços. Na aula que vem a gente vai estudar quando a equação é não homogênea, quando a gente tem aquela função h de x diferente de zero. Como é que a gente faz para obter a solução geral? Obrigado, pessoal. Bom estudo.